Você já sentiu que o mundo ao seu redor está enlouquecendo? Que as pessoas parecem agir sem lógica, guiadas pelo medo, pela histeria ou por crenças absurdas? O que estamos vivendo pode ser parte de um fenômeno assustador: a psicose em massa. Se você acha que está imune a isso, pense de novo. A psicose em massa já levou sociedades inteiras ao colapso, sem que percebessem. E se o mesmo estiver acontecendo agora, se crenças irracionais estiverem moldando sua visão de mundo sem que você perceba, neste vídeo você vai entender como esse fenômeno começa, como se espalha e, o mais importante, como se proteger dele. Porque quem não reconhece os sinais pode acabar sendo apenas mais uma peça no tabuleiro. Fique até o final e descubra se estamos vivendo uma nova psicose em massa e o que podemos fazer para escapar dela. A psicose em massa ocorre quando um grande número de pessoas perde o contato com a realidade e adota crenças irracionais, muitas vezes impulsionadas pelo medo e pela manipulação. Esse fenômeno pode levar sociedades inteiras a agir contra seus próprios interesses, justificando perseguições, censura e até violência. Carl Jung alertava sobre esse perigo, afirmando que as massas nunca tiveram sede de verdade. Elas exigem ilusões. Quando uma ideia distorcida se espalha, ela pode se tornar a verdade absoluta para aqueles que a aceitam sem questionar. Exemplos históricos mostram como isso acontece. Durante a caça às bruxas, pessoas foram acusadas e mortas sem provas, movidas pelo pânico coletivo. No século XX, regimes totalitários convenceram populações inteiras de que certos grupos eram inimigos, justificando atrocidades. Gustave Le Bon, em A Psicologia das Multidões, explicou que indivíduos, ao se tornarem parte de um coletivo, perdem a capacidade de raciocinar de forma independente. A repetição constante de uma mentira pode tornar realidade para muitos. A psicose em massa não é coisa do passado. Sempre que uma sociedade age movida pelo medo e suprime o pensamento crítico, o risco desse fenômeno retorna. A única defesa é questionar, buscar informações variadas e nunca aceitar uma narrativa sem reflexão. Mas, se olharmos para o passado, conseguimos reconhecer os sinais no presente, veremos a seguir como a psicose se manifestava e suas consequências. Ao longo da história, a psicose em massa se manifestou de formas assustadoras, levando sociedades inteiras ao colapso da razão. Quando o medo, a propaganda e a histeria coletiva se unem, a realidade se desfaz, dando lugar a delírios perigosos. No século XVII, a caça às bruxas varreu a Europa e as colônias americanas, mergulhando comunidades inteiras em paranoia. No famoso caso de Salem, em 1692, adolescentes começaram a acusar vizinhos de praticar feitiçaria. O medo se espalhou como uma praga, levando à execução de pessoas inocentes. Bastava um sussurro, uma suspeita ou um comportamento considerado estranho para que alguém fosse arrastado a julgamento e, muitas vezes, condenado à morte. Como observou Arthur Miller em sua peça As Bruxas de Salem, o medo se torna mais poderoso do que a verdade quando a sociedade está pronta para acreditar no pior. Mas esse fenômeno não se limitou à Idade Moderna. No século XX, a ascensão dos regimes totalitários revelou o impacto devastador da psicose coletiva em escalas ainda maiores. Na Alemanha nazista, milhões de pessoas foram convencidas de que determinados grupos eram responsáveis por todos os problemas da sociedade. A propaganda habilmente construída por Joseph Goebbels alimentava a ilusão de um inimigo interno que precisava ser erradicado. O filósofo Theodor Adorno, ao estudar o fascismo, destacou: as massas não são manipuladas apenas por mentiras, mas pela criação de uma realidade alternativa onde o absurdo se torna aceitável. Outro exemplo marcante foi o expurgo stalinista na União Soviética. Entre 1936 e 1938, Joseph Stalin promoveu uma perseguição em larga escala contra supostos inimigos do Estado. Políticos, intelectuais, militares e cidadãos comuns foram presos, torturados e executados com base em confissões forjadas. O medo tomou conta da população. E até mesmo aqueles que viam as injustiças tinham medo de questionar. Como afirmou George Orwell em 1984, um livro inspirado nesses regimes,
A maneira mais eficaz de destruir as pessoas é negar e obliterar a compreensão que elas têm da realidade. Mais recentemente, no século XXI, a histeria coletiva tomou novas formas, amplificadas pela tecnologia e pelas redes sociais. Um exemplo notável foi o pânico gerado pela teoria conspiratória do Pizzagate em 2016 nos Estados Unidos. Uma série de falsas alegações viralizou, convencendo milhares de pessoas de que uma rede criminosa operava em uma pizzaria. A crença era tão forte que um homem armado invadiu o local para salvar crianças que nunca estiveram lá. Esse episódio mostrou que, mesmo em tempos modernos, boatos e desinformação podem desencadear comportamentos irracionais em massa. Se a psicose em massa pode tomar conta de uma sociedade inteira, a grande questão é: como esse processo realmente se inicia? Quais são os primeiros sinais de que a razão está sendo substituída pelo delírio coletivo? Vejamos agora. A psicose em massa não surge do nada. Ela começa com um sentimento difuso de medo, incerteza ou insatisfação. Quando uma sociedade enfrenta crises, sejam elas econômicas, políticas ou sociais, as pessoas se tornam mais vulneráveis a narrativas que ofereçam explicações simples para problemas complexos. O primeiro estágio é a instabilidade. Em tempos de caos, a mente humana busca ordem e segurança. Como explicou Eric Fromm em O Medo à Liberdade, quando a realidade se torna insuportável, muitos preferem trocar a liberdade pelo conforto da submissão. Nesse momento, líderes carismáticos ou grupos ideológicos podem oferecer soluções ilusórias, canalizando frustrações para um inimigo comum. A repetição da narrativa é o segundo passo. Por meio de propaganda, manipulação da mídia ou reforço dentro de grupos sociais, a ideia de que há uma grande ameaça, real ou imaginária, se torna dominante. Como mostrou Hannah Arendt em Origins do Totalitarismo, uma mentira contada repetidamente se torna indistinguível da verdade para aqueles que a aceitam. Por fim, o medo se transforma em histeria coletiva. A razão dá lugar à emoção, e aqueles que questionam a nova realidade são vistos como traidores, hereges ou inimigos. O pensamento crítico desaparece e a psicose em massa se instala. Quando isso acontece, poucos percebem que foram arrastados para um delírio coletivo. Mas será que estamos vivenciando uma psicose coletiva agora? Vivemos em um mundo onde a informação nunca foi tão acessível e, paradoxalmente, nunca estivemos tão vulneráveis à desinformação. O medo se espalha rapidamente, impulsionado por crises globais, polarização extrema e o bombardeio constante de notícias e opiniões. A pergunta que devemos fazer é: estamos vivenciando uma psicose em massa neste exato momento? Para Carl Jung, sociedades que reprimem o pensamento crítico e se deixam guiar pelo medo inevitavelmente caem em estados de loucura coletiva. Em O Eu e o Inconsciente, ele alerta: a loucura coletiva começa quando os indivíduos cedem sua responsabilidade de pensar por si mesmos. Hoje, isso acontece quando grupos inteiros adotam narrativas fechadas, rejeitando qualquer informação que não confirme suas crenças. A internet e as redes sociais aceleraram esse processo. Nunca foi tão fácil reforçar uma visão de mundo sem contestação. Algoritmos criam bolhas de informação, fortalecendo crenças irracionais e tornando a verdade uma questão de perspectiva. Como afirmou Aldous Huxley, o maior triunfo da propaganda foi convencer as pessoas de que estão pensando por si mesmas. Além disso, a cultura do medo e do pânico moral tem sido usada para justificar medidas extremas. Seja no discurso político, na mídia ou em movimentos sociais, há uma tendência crescente de dividir o mundo entre o bem e o mal, tornando impossível o diálogo racional. Como escreveu Hannah Arendt, o que convence as massas não são os fatos, mas a fuga da realidade que lhes é oferecida. Se estamos vivendo uma psicose em massa, talvez só percebamos quando for tarde demais. O primeiro passo para escapar desse ciclo é questionar: estamos pensando por conta própria ou apenas absorvendo o que nos é imposto? A reversão de uma psicose em massa não é simples, pois uma vez que a mente coletiva se prende a um delírio, abandonar essa ilusão pode ser doloroso. No entanto, há caminhos para restaurar a lucidez de uma sociedade tomada pela irracionalidade. O primeiro e mais crucial passo é a recuperação do pensamento crítico.
Carl Jung alertava que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Isso significa que a única forma de escapar de uma realidade distorcida é questionar ativamente as narrativas dominantes e buscar conhecimento por conta própria. A segunda etapa é a exposição à verdade. A psicose em massa se alimenta da repetição de mentiras, e como observou George Orwell, num tempo de engano universal, dizer a verdade é um ato revolucionário. Mas simplesmente apresentar fatos não basta. Estudos em psicologia social mostram que, quando confrontadas diretamente, pessoas imersas em delírios podem reagir com mais resistência. A solução está em criar espaços para o pensamento independente, onde o debate possa ocorrer sem imposições. Outro fator essencial é a reconstrução do senso de comunidade. Sociedades em psicose coletiva geralmente estão fragmentadas e dominadas pelo medo do outro. Hannah Arendt dizia que a solidão organizada é a essência do totalitarismo, pois indivíduos isolados são mais fáceis de manipular. Resgatar laços sociais saudáveis e incentivar o diálogo são formas eficazes de romper com o ciclo da histeria. Por fim, há a coragem de resistir. Quem desafia uma psicose em massa pode ser ridicularizado, atacado e marginalizado. Mas, como mostrou a história, são aqueles que ousam pensar diferente que conseguem trazer a sanidade de volta. Quando o medo perde sua força e a verdade volta a ser valorizada, o delírio coletivo começa a se desfazer. A questão é, estamos dispostos a enxergar além da ilusão? Se esse vídeo te fez refletir, deixe seu like e comente sua opinião, isso ajuda a ampliar o debate. E se você é novo por aqui, inscreva-se para mais conteúdos como este. Seu apoio é essencial para que eu continue trazendo vídeos sobre temas que fazem você enxergar o mundo de forma mais profunda. Obrigado por assistir e até a próxima.